Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin aqui do meu canal. Vamos comentar hoje essa correção do BTC que está se intensificando conforme a gente vinha monitorando nas últimas edições. Bitcoin que didaticamente foi buscar o nível de suporte dos 69 mil dólares, nível que eu mencionei que era uma região importante. Até coloquei que eu não acreditava que isso fosse acontecer no curto prazo, mas o Bitcoin fez essa forte correção aí de ontem para hoje, né? A gente já tem uma correção de aproximadamente 7%. Hoje, né, o preço caindo aí 4,5% aproximadamente. Então, vamos entender se isso muda muito o nosso viés, se essa correção pode se intensificar. Olha só, também quero te atualizar, até antes da análise do preço, quanto ao dado de inflação. O último dado relevante da semana, conforme eu sempre monitoro aqui com vocês, né? Aconteceu há pouco, às 11 horas, a divulgação da expectativa de inflação da Universidade de Michigan, que veio aí levemente, né, dentro das projeções, dentro das expectativas, com a expectativa de inflação referente a março vindo em 3%, sendo que o esperado era 3,1%, então levemente abaixo, o que é bastante positivo. E a expectativa de inflação de 5 anos, que é uma projeção, né, para os próximos 5 anos, está em 2,9 e veio em linha, né, vindo aí, né, no caso 2,9, tá? Confiança do consumidor, que diminuiu um pouco, e o índice de percepção do consumidor da Universidade de Michigan também teve aí um recuo caindo abaixo da expectativa. Hoje também aconteceu a produção industrial, o contexto mensal veio acima da expectativa, que era esperado no neutro, veio 0,1, e as vendas às indústrias veio já mais considerável acima da expectativa, vindo 0,8, sendo que a projeção era 0,3. Então, os dados de hoje, eles são positivos, né? Porque a expectativa de inflação vem basicamente em linha com o que era esperado, em linha com as projeções. Isso traz um contexto aí de alívio, né, para a bolsa americana. DXY ficou numa posição um pouco mais estável e o Bitcoin começa a dar sinais de um leve respiro, começa a dar sinais aí de uma recuperação de curto prazo. A gente consegue visualizar isso quando olhamos para o gráfico intradiário. O preço veio aqui nos 69 mil dólares, aliás, chegou no 65, né? 69 era o ponto de suporte que eu tinha monitorado com vocês. E aí agora ele inicia um respiro no gráfico intradiário, e esse respiro, conforme eu coloquei numa análise de texto lá no meu grupo do Telegram, lembrando que se você não faz parte do meu grupo do Telegram, né, ele se chama Panorama Bruno Cripto, e eu vou deixar o link dele abaixo desse vídeo aqui nos comentários. Então, hoje eu postei essa atualização, mencionando que a gente poderia ter nas próximas horas um respiro, um alívio, né? E a expectativa de inflação vindo com contexto positivo contribui nisso, né? Ajuda para esse respiro. Daí, com isso, agora a minha visão é que a gente deve ter uma sexta-feira de alívio para o preço. Bitcoin pode vir aqui nesses 70.600 dólares, talvez até um pouquinho acima, né? Que seria um teste na retração desse movimento aqui, aonde a gente pode traçar a FIBO nesse cenário, nesse contexto aqui, ó, veja só. E aí o preço pode buscar o nível de 0,5 e 0,68, que já está destacado aí no gráfico com a linha rosa para vocês, né? Então a gente tem esse ponto que eu marquei em rosa porque sinaliza para a gente um gatilho. Para quê? Gatilho para o fim dessa correção e continuação do movimento de alta do Bitcoin para os nossos próximos objetivos, que aí vai ser lá os 75.800, posteriormente até os 81 mil dólares. Só que alerto que enquanto o Bitcoin não fazer uma confirmação de rompimento, um candle de 4 horas, um candle diário, acima desses 70.600, aí 70.700, o preço ainda pode buscar as linhas brancas, né? O primeiro alvo está em 64.800 dólares, que quase foi atingido. E a gente pode adicionar uma outra região que eu vou considerar importante, levando em consideração a retração desse movimento aqui. Então, quer dizer, o que eu vou fazer basicamente vai ser adicionar suportes a essa análise. Vou adicionar um suporte aqui, ó, na retração de 0,68 nos 61 mil dólares, 60.900 aproximadamente, tá, pessoal? E aí eu quero reforçar o seguinte, que, mais uma vez, eu vou fazer o disclaimer de que essa pode ser uma das últimas oportunidades de você comprar Bitcoin abaixo de 70,
E caso o Bitcoin venha nesses 58 mil dólares ali, vai ser uma das últimas oportunidades de você comprar Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares. Então, não perca essa oportunidade, pessoal. Essa correção é uma correção de oportunidade para você adicionar Bitcoin e outras moedas no seu portfólio. Lembrando, né, que eu até compartilhei com vocês recentemente atualizações dos níveis da lista 100K, porque as altcoins, né, continuaram subindo, e elas podem dar oportunidade de compras nesses processos de retração. Vou adicionar aqui a nossa análise de hoje o TRDR. Veja só, TRDR, o Order Book, o gradiente verde aqui, ó, está bem mais considerável agora no gráfico intradiário, nessa região que vai até os 58 mil dólares ali embaixo, né? Que está destacado aqui no gráfico, ó, com a primeira linha amarela, né? Deixa eu colocar aqui no 12 horas para a gente ter uma visualização um pouco mais clara, mas quando a gente olha aí para os tempos gráficos maiores, como 12 horas, a gente vê bastante interesse comprador, né, nessa faixa. Observe aqui esse gradiente verde mais forte, né? O maior interesse desde 65 até os 58 mil dólares. Então, vamos aproveitar para se posicionar com os grandes players, para se posicionar com os institucionais, que, segundo esse indicador, tem ali ordens superiores a 100 bitcoins, né? Então, quem tem 100 bitcoins em uma ordem são grandes players, tá? Então, a gente quer se posicionar junto com eles e não com as sardinhas, com os pequenos investidores. Falando sobre Ethereum agora. Ethereum busca o segundo nível de compra fracionada, que eu venho monitorando com vocês. Veio testar, essa região caiu levemente abaixo, agora trabalha nesse nível. Então, quer dizer, pô, se não tem nada de Ethereum, pessoal, aproveite, tá? Pode ser uma excelente oportunidade. Agora, essa região dos 3.800 se torna para a gente um gatilho para confirmar o final desse processo de correção. Então, quer dizer, enquanto a Ethereum não romper 3.870 dólares aproximadamente, nós podemos esperar a continuação dessa queda até 3.300 dólares, que é o próximo nível que fica interessante você adicionar Ethereum aí no seu portfólio. Então, em resumo a essa queda aqui de sexta-feira, eu vejo isso como uma excelente oportunidade de você comprar Bitcoin mais perto possível dessa tendência de alta. Só que agora, no intradiário, a gente pode ver um respiro do Bitcoin. Não se animem muito, tá? Porque enquanto o Bitcoin não fechar um gráfico diário aí acima dos 70.600, 70.700 dólares, a gente continua esperando pela continuação dessa queda, que vai ser uma excelente oportunidade para adicionar Bitcoin em nosso portfólio. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida sobre essa análise, manda aí nos comentários, aproveita e deixa aquele like também, se inscreva no canal e participe lá do grupo, né, gratuito do Telegram, para você receber com exclusividade alguns conteúdos ali, alguns insights que eu compartilho com vocês com antecedência, como essa análise de texto que eu postei logo no início da manhã. Perfeito? Então, um excelente restinho de semana para vocês. Vejo vocês em um próximo vídeo.